Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Bom, estamos aqui no último vídeo sobre React Native, né? Esse último vídeo do nosso projeto. E hoje nós vamos encerrar então essa série de aulas e falta só a gente fazer a remoção do usuário. Então, para a gente poder clicar e deletar o usuário. Mas antes de a gente iniciar, você já sabe, né? Vou pedir aqui para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar aí o sininho para receber as notificações, tá certo? E deixa aqui embaixo o que você achou dessa série, o que você achou desse projeto, aprendeu, foi útil para você, deixa aqui para eu saber. E se você tiver aí algum problema, alguma coisa, também comenta aqui embaixo que eu vou estar te ajudando, tá certo? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador e eu vou te mostrar o que nós vamos fazer hoje. Muito bem, basicamente nós temos aqui já a listagem, a gente já cria um usuário, a gente já deleta um usuário. Aliás, deleta não, né? A gente lista, cria, edita e falta a gente remover. Bom, a gente já preparou aqui toda a estrutura, né? Agora nós precisamos só adicionar um ícone aqui para clicar nesse ícone e remover o usuário. E para isso, basicamente, aqui o próprio React Native UI Kiten, novamente eu não sei se pronuncia esse Kiten assim, mas aqui nos guias tem a parte de ícones, né? E a gente pode estar utilizando os ícones dele mesmo, ok? E a gente vai utilizar esse camarada aqui como os nossos ícones. Show? Então, o que a gente precisa fazer, né? Ele fala para a gente fazer a instalação. Então, a gente já fez a instalação de algumas coisas, mas não tem problema, a gente faz de novo. Vou abrir aqui um terminal, vou adicionar esse cara. E aí ele fala que se a gente estiver usando o Expo, né? A gente precisa fazer isso aqui. Então, novamente, a gente já fez esse processo, mas faz novamente aí, ok? Aqui se a gente tiver no ambiente não Expo, não há necessidade. E aqui ele fala o que a gente precisa, né, fazer. A gente precisa registrar esse ícone. Então basicamente eu vou copiar esse pack de ícones aqui, ok? Vou lá para o meu projeto, já vou também abrir aqui o meu emulador, ok? E a gente vai fazer o seguinte, vamos lá no nosso app, vamos colar esse cara aqui, ok? E aí a gente só precisa também, aqui do componente, a gente precisa pegar o ícone, esse cara aqui, ó, ok? E aqui por fora, a gente só vai precisar colocar um fragmento, né? Então, vamos colocar um fragmento aqui, e a gente pega, chama esse ícone, opa, ok? E aí a gente passa o pacote de icons, né, que a gente quer. E a gente passa que a gente quer o EVA Icons Pack. Beleza? Vou salvar. Deu um erro aqui. Vamos ver o que ele está acusando. Que não encontrou. Deixa eu só ver se a gente instalou. Instalou. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos dar um reload aqui. Às vezes ele se perde. Ver o que aconteceu. Deixa eu parar aqui o nosso projeto. A gente instalou né, configurou de novo aqui. Deixa eu dar um yarn start novamente. Vamos rodar aqui o iOS e vamos ver se ele corrige o problema. Aguardar um pouquinho. Ok, então eu só precisei parar aqui, né, e rodar novamente. Tudo certo, tudo funcionando. Show? E agora nós vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai lá na nossa listagem e a gente vai adicionar o nosso ícone, ok? Então vamos lá na listagem, ok? E depois desse touch aqui, né? Nós vamos, e também depois do card, a gente vai adicionar mais um touch, porque tem que ser separado, né? Se a gente clicar nesse touch aqui, nós vamos editar. Então eu quero fazer diferente. Eu vou criar aqui, então vou fazer um touch, né? Quando eu digitar, clicar aqui no onPress, eu vou deixar ele vazio por enquanto, deixar um nulo aqui. E aí nós vamos estar importando aqui da nossa biblioteca de ícones o icon. Show?
E aí nós vamos estar utilizando aqui, então, passando o icon, ok? E aí nós vamos passar o seguinte, eu vou passar a cor que eu quero. Ok? Vou colocar aqui um vermelho. Então, FF0000. E vou passar qual é o ícone que eu quero. Show? Vai ser o trash, né? Outline. Como que eu sei disso? Basicamente, se a gente olhar aqui, tem o EVA Icons, né? E tem todos os ícones aqui. Então, é só você clicar, ele mostra como que você utiliza. Perfeito? Vamos abrir aqui, voltar. Ele aconteceu esse probleminha aqui. Deixa eu ver qual que houve. Bom, basicamente eu vou fazer aqui também, eu preciso configurar este nosso ícone, né? Por isso que ele tá desse jeito aqui. Então vou fazer o seguinte, vou criar aqui um estilo. A gente também precisa importar aqui, ó, do React Native o style sheet, ok? Então vou criar aqui um styles é igual a stylesheet.create, ok? E aí nós vamos mexer no icon. Esse icon aqui, ele vai ter um width, né, de 28 de largura, um height de 28 também, e um margem top de 9. E aqui, basicamente, nós vamos estar passando o nosso style, que vem de styles.icon, ok? Salvando, criei o meu estilo, agora está aparecendo o nosso botão aqui, tá? Esse ícone. Basicamente, quando a gente clica, né, não está acontecendo nada, que a gente não fez a função de acontecer alguma coisa, né? Bom, basicamente, do mesmo jeito que nós fizemos lá na parte web, a gente não pode clicar aqui e simplesmente sair removendo o usuário. A gente precisa exibir, né, um modal perguntando, olha, você tem certeza? Então, para isso, do mesmo jeito que a gente fez ali no Create, nós vamos criar uma pasta chamada Components, ok? E aqui dentro nós vamos criar o modal.js. E aí, só para agilizar, eu vou copiar esse modal que a gente já criou aqui, né, na parte do Create, e eu vou colar ele aqui. E o que eu vou mudar, basicamente, vai ser mudado só o conteúdo, né? Então, eu vou deixar o card, vou deixar tudo isso aqui, e eu vou fazer o seguinte. Aqui, em vez de eu receber esta mensagem, eu vou só escrever, então eu não vou receber essa mensagem. Eu vou colocar aqui o seguinte, olha, tem certeza que deseja remover este usuário? Ok? Tem certeza, né? E aí, eu vou criar uma view aqui, ok? E dentro dessa view, eu vou criar os meus botões. Então, eu vou colocar aqui um botão de sim e um botão de não, né? Para o usuário poder né, escolher se ele quer ou não. Se for o não, eu vou deixar ele na função close, que ele simplesmente vai remover o nosso usuário, ok? E na função de sim, ele vai executar alguma coisa, tá? Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte, eu vou trocar aqui o status, da mesma forma que a gente tem no texto, eu vou trocar aqui o status para danger, ok? Para ficar um botão vermelho, show? E aí, aqui no on press, quando a gente clicar nele, aqui no onPress, né? Quando a gente clicar, nós vamos chamar a função confirm, ok? Ah, não, tô
duplicando aqui, né? Nós vamos chamar a função confirm. E essa função, nós vamos receber ela aqui por parâmetro, tá? Então, só para a gente testar, ver se está tudo ok, nós vamos vir aqui, vamos importar esse modal. Então, import modal delete, vamos colocar aqui delete, né? Para a gente saber qual modal que é, dentro de components, dentro de modal. E aqui, basicamente, eu vou fazer o seguinte, remove set remove, ok? Vai ser um estado que a gente vai controlar. Então, aqui, ó, eu vou validar o seguinte: se existir o remove, nós vamos chamar o modal delete, e aí ele espera o open, que é o próprio remove, e ele espera o close. O close, a gente faz o set remove como false. E aí ele espera também o confirm, né? Então o confirm aqui a gente vai passar como nulo, ok? Vamos só dar um R aqui para recarregar. Beleza. Agora, se eu clico, ele não está acontecendo nada, né? Porque a gente não colocou aqui, ó. Então, quando eu clicar, eu vou fazer um set remove como true. Show. Agora, se eu clico aqui, ele está dando um erro, porque não encontrou a nossa view. Eu esqueci de importar aqui o view, né? Então, aí não vai funcionar mesmo. Agora sim, clicando, ele aparece. Olha, tem certeza que deseja remover? Só que ele tá meio estranho aqui, né? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Nessa nossa view aqui, nós vamos mexer. Vamos colocar um style aqui. Ok? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Flex direction. A gente vai trocar isso aqui para row, né? Para ele ficar na mesma linha, ó. Tá vendo? E aí, nós vamos colocar um justify content no formato center. Aí ele vai centralizar e a gente só precisa dar um pequeno espaçamento aqui, né? Então a gente faz o seguinte, vamos criar uma view aqui dentro e só vamos aqui dar um style, um margem left de 10, por exemplo, né? E aí ele cria pra gente então esse espaçamento aqui. Beleza? Se eu clico em não, nosso modal fecha, né? Que é o esperado já. E se eu clicar aqui, ele vai para sim, ele não vai acontecer nada, né? Então, próxima aula, nós vamos criar a função. E aí, claro que depois que a gente remover, nós precisamos atualizar estes nossos usuários aqui. Então, modal feito, ícone instalado, agora é só criar a nossa função, tá certo? Mas tem mais algumas coisinhas que a gente precisa tomar cuidado, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer isso, criar a função de remover e atualizar a nossa listagem, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço. Tchau, tchau.